Olá amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aos canais digitais VEG Esportes. Estamos chegando nesta semana que antecede as eleições 2021 do Avaí Futebol Clube para uma série de entrevistas com os candidatos à diretoria executiva do clube. Foi definido e estabelecido em sorteio previamente realizado a ordem destas entrevistas. E o nosso primeiro entrevistado aqui nos canais VEG Esportes, no Facebook, YouTube, também nos nossos demais canais, o presidente, atual presidente, candidato à reeleição, Francisco Batistotti, que é o candidato da Chapa 3 Avaí vencedor. E vai ter como vice o Amaro Lúcio da Silva, não pôde estar presente, mas aqui representado justamente pelo atual presidente Francisco Batistotti. Com nossa equipe presente, justamente para a gente encaminhar todos os questionamentos aos candidatos. Miguel Livramento, tudo bem, Miguel? Tudo bem, um abraço. Quem é que manda? Sérgio Murilo. Um abraço, Zé. Um grande abraço à nossa audiência e vamos explorar a presença do atual presidente do Avaí e um dos candidatos ao próximo mandato. Vamos saber os projetos aí do presidente Batistotti. Paulo Branco. Aí a turma, a galera digital que nos acompanha, o Avaí tem um momento importantíssimo, né? Depois do acesso à Série A, de disputa, e disputa mesmo, né? Eu acho que é a primeira vez na história do Avaí que vai ter uma disputa forte para a presidência e a gente começa a conhecer as ideias dos candidatos a partir de hoje. Exatamente. Presidente Francisco Batistotti, candidato à reeleição, seja bem-vindo ao Grupo VEG, aos canais VEG Esportes. Obrigado pela oportunidade da gente esclarecer o que a gente pretende para os 4 anos de mandatos futuros e estou à disposição de vocês aí para responder todas as perguntas. Bom, por que o Francisco Batistotti é candidato à reeleição? Por que dessa decisão? Por que novamente estar nesta condição, Batistotti? Porque eu acho que o Avaí ainda precisa crescer um pouco mais. O Avaí, a gente conseguiu fazer com que o Avaí chegasse a esse patamar que está hoje a nível nacional, com uma marca forte, e acho que nós temos condições de mais um mandato reestruturar e equilibrar o Avaí, principalmente agora na Série A, né, do Campeonato Brasileiro, onde a gente tem um contato muito grande e relacionamento com grandes pessoas do futebol brasileiro, comandantes, e acho que a gente pode explorar isso para que o Avaí permaneça na Série A em 2022. Eu acabei pulando até o primeiro questionamento, que seria uma apresentação do senhor, né? Se porventura tem algum sócio havaiano que ainda não conheça o Batistotti, por favor, a sua trajetória em Florianópolis e especialmente no Avaí Futebol Clube, Batistotti. Eu comecei no Avaí quando o Avaí ainda jogava no Adolfo Konder. Lá eu fui diretor naquela época, futebol amador, não era base, futebol amador, e tive o prazer de lá ficar com Zé Nazareno Vieira, Zé Matusalém Comelli, Osmar Schilinduen, Cairo Bueno, Odilon Furtado, que hoje está conosco lá, e uma turma da velha guarda do Avaí, e aquela época lá me deu um conhecimento, né, de como é que era a estrutura do Avaí. E eu sou aposentado pelo Tribunal de Contas do Estado. Quando me aposentei, encontrei o meu amigo e falecido presidente João Nilson Zunino, que perguntou o que eu estava fazendo, porque naquela época Zunino já era conselheiro do Avaí, eu também era, né? E eu disse que estava aposentado e ajudando a mulher em casa. Ele disse, não, então vai para a ressacada para me ajudar. E lá eu voltei ao Avaí em 2004, se eu não me engano, ou 2006. Ali fiquei colaborando com o Zunino. E quando da eleição do Nilton Macedo, eu fui galgado a vice-presidente e com a renúncia vou assumir a presidência. E de lá para cá
estamos fazendo esse trabalho no Avaí. Sou formado em administração de empresa, tenho pós-graduação em administração pública e sociedade, tenho especialização em finanças em Alcalá de Henare e tenho especialização em mercado comum europeu na Universidade Moderna do Porto. E aposentado e dando meu tempo ao Avaí Futebol Clube. Presidente, quando o senhor diz assim, porque o Avaí alcançou um patamar, tá, não sei o quê, o Avaí, na realidade, na sua gestão, é um time elevador, né? Sobe e desce, sobe e desce. E agora subiu, né? Méritos, subiu, está na Série A, mas antes da subida do Avaí, o noticiário era muito negativo, né? Atraso de salário, jogadores prometendo fazer greve, e aí o senhor diz que é para manter, para não sei mais o quê. Isso aí não se contradiz? Não, Miguel, eu acho que não, porque o futebol, ele não é um planejamento que tu vai fazer planejamento e acerta. Se você vê hoje os times que subiram para a Série A, 3 times foram os que foram rebaixados no ano passado, com receita bem maior do que a do Avaí. Hoje o Avaí é um time dos times emergentes, que teve a sua receita e subiu com clubes que têm uma receita bem maior do que o Avaí e ficaram lá e nem tiveram condições de disputar nas últimas rodadas a condição de acesso. Agora, o futebol, o Avaí subiu por quê? O Avaí subiu porque tinha um banco qualificado para que desse essa chance de subir. E sem banco, você sabe que não tem. E banco qualificado custa. No futebol, às vezes, você tem que ter a convicção de que você vai investir para chegar. Porque esse negócio, eu vou cumprir o orçamento do Avaí, comparado com os orçamentos de outros clubes, se for cumprir aquela projeção de orçamento, dificilmente você vai chegar no ápice. O Avaí, só para você ter uma ideia, ele está deixando hoje de receber, como recebeu ano passado, 10 milhões de reais por ano, para ir para um patamar de 60 a 70 milhões. Então, uma coisa diferente. E você tem que ter, sim, você tem que ter pessoas no comando do Avaí que tenha conhecimento e relacionamento para ir buscar esse recurso. E isso, graças a Deus, nesse decorrer de 5 anos que nós estamos no Avaí, nós conseguimos fazer isso. O Avaí, todo ano, a sua receita, ele ficou devendo salário. Mas no ano seguinte, nós fomos lá, antecipamos alguma coisa e pagamos. O Avaí nunca deixou de pagar os seus compromissos anuais. É lógico que não é só o Avaí. Com esses 2 anos de pandemia, todos os clubes brasileiros tiveram problemas. E se você não tiver uma experiência e uma certeza de que você vai chegar para subir, aumentar a receita e buscar recursos para pagar o déficit anterior, aí você não chegaria. O Avaí chegou por causa disso, pela quantidade de atletas e banco qualificado. Presidente, fazendo uma figuração que essa gestão, que é sua ainda, seja uma gaveta. Para fechar essa gaveta de 2021 zerada, quanto o Avaí precisa? Quanto está em vermelho essa gaveta 2021? E aonde buscar os recursos para abrir a gaveta de 2022 ou passar a chave para alguém abri-la zerada? A gaveta de 2021 não representa 10% do que você recebe na Série A. Então, quando você tem uma receita, uma previsão já garantida de recurso, tá? E você, nessa gaveta, precisa antecipar 10% para liquidar, isso é tranquilo. Tá? O Estatuto não permite que eu possa antecipar, na última eleição, até 30% da receita
do exercício anterior. Né? Nós precisamos buscar 10%. E onde buscar? Sem comprometer o orçamento do ano que vem? Não, buscar você vai buscar de cota de TV, porque você também tem perspectiva de ativos para, durante o ano 2022, buscar para cobrir essa despesa. Quantos jogadores o Avaí tem com percentual de venda no mercado estrangeiro? Isso aí vai nos representar uma percentual de venda, desses percentuais que o Avaí tem aí, tá? De 18 a 20 milhões de reais. Isso só em percentual de atletas, né? E o que o senhor está falando aí, que é uma garantia, é a cota de televisão, que tem um valor mínimo, que é 40% rateado entre todos os clubes, aproximadamente 38 milhões de reais para o Avaí. Depois tem a colocação no campeonato, Exato. que é mais um valor significativo, não ficando na zona de rebaixamento. E ainda o número de jogos transmitidos pela TV aberta ou Premier. Pode chegar até, se não cair e tiver um bom número de jogos transmitidos, a 75 milhões, 75, o que é uma cota extraordinária. Né? Exato. É isso. Tá? E ainda nós temos agora, com o Conselho Arbitral da CBF, e ontem, após o acesso, eu recebi telefonema de vários presidentes de clubes da Série A, pedindo para que a gente estivesse lá no Conselho Arbitral, brigando pelos interesses do que a gente chama de clubes emergentes, e eu sou presidente da Associação Nacional de Clubes. Esses clubes hoje nós temos na Série A, provavelmente vamos ficar com 8 ou 10 clubes lá, né, para discutirmos antes a situação da distribuição, porque o que nos interessa é fazer com que esse percentual de classificação vá até o 20º colocado. E hoje vai até o 16º. E nós achamos que tem que se tirar um pouco do lado de cima para atender os últimos 4. Até porque os 4 que serão rebaixados, ao ser rebaixado, ficam com um problema sério de recurso financeiro. Então, isso já os presidentes me ligaram. Eu disse que tinha uma eleição dia 4 e dependeria da participação nossa lá no Conselho Arbitral em função da eleição. Por isso eu peço aos eleitores e sócios do Avaí que nos reconduzam novamente à presidência do Avaí para que a gente possa fazer esse trabalho a nível nacional. Ô, presidente, a sua gestão vinha até o final de 2019 com um certo equilíbrio, com superávit, diminuindo dívida. Em 2020, embora o balanço tenha apresentado um superávit, houve uma contestação, uma rejeição, os números devem fechar diferentes. Para 2021, agora que está fechando também, há um déficit, há salários atrasados, enfim, vai precisar antecipar receitas para pagar. Isso tudo levou a um contexto de movimentação forte dentro do Avaí, de muitas críticas, de muitas cobranças, tanto é que 2 ex-funcionários do Avaí são candidatos de oposição hoje. Como é que o senhor encara essa situação com muitas pessoas importantes que estão dentro do Avaí e até apoiadores externos, como família Queires, família Zunino, hoje estão apoiando outra chapa? Não, primeiro, quanto à família Queires e à subfamília Zunino, a coisa não é totalitária. Né? Existem alguns lá. Alguns não estão nem se manifestando. Quanto à situação de 2019, tá, nós tivemos um equilíbrio grande. Não esqueçam que 2020 e 2021 teve uma pandemia. Teve uma pandemia que atingiu a todos os segmentos, inclusive o futebol. Nossa receita caiu consideravelmente. Patrocínios sumiram da camisa. Ninguém patrocinava clube se não tivesse visibilidade em jogo. Tanto é que, se vocês analisar quais são os patrocínios que todos os clubes brasileiros tiveram, foi de aposta ou de bancos digitais. E os patrocinadores
que vinham fazendo, eles reduziram todo o seu investimento pelo equilíbrio. Então, nós tivemos um problema sério de recurso e de receita para isso. Agora, eu só vejo o seguinte, o Avaí precisa se recuperar, e precisa se recuperar com pessoas experientes, pessoas que já têm vivido o que era o futebol e o que é o futebol. Quanto às pessoas que estavam comigo e, infelizmente, saíram, tá? Foram pessoas que estavam no dia a dia comigo, ajudando e administrando. Só que quando eu tomei conhecimento, eles tinham saído e lançado a chapa. E estavam todo dia comigo. Estavam conversando conosco, estavam planejando conosco, estavam com tudo isso aí. De repente, com a situação de dificuldade que o Avaí tinha, saíram. Quem mudou o estatuto, o presidente da comissão de estatuto e o relator da comissão de estatuto estavam comigo. E mudaram o estatuto, que para mim, esse estatuto inviabiliza qualquer gestão do Avaí. Só que não tiveram condições de mudar. O outro, tá, era o cara de negócio, que fazia os negócios e vendia as publicidades para o Avaí. Tanto é que quando ele foi pedir para ir embora, ele foi pedir demissão, ele não me disse que era candidato. Ele disse que estava saindo porque tinha conversado com a família, tinha cuidado da esposa, dos 2 filhos que tem. Tá? Essa foi a justificativa dada para mim. Tá? Eu disse, mas, pô, fica com a gente até o final do ano, vamos fazer um trabalho junto. Não, eu sou obrigado a mudar, sou obrigado a cuidar da família. E, de repente... Quem foi esse? Aparece o candidato na chapa do Gilson Kremer, que ele também era um membro do Conselho Fiscal do Avaí. Que as minhas contas foram aprovadas. Em 2016 eu extrapolei o orçamento. Ninguém falou nada. 2017 eu extrapolei o orçamento. Ninguém falou nada. 2018 foi extrapolado o orçamento. Ninguém falou nada. 2019 foi extrapolado o orçamento. Ninguém falou nada. Uma coincidência enorme que em 2020 foi extrapolado em 10%, e as contas iam jogar em 21%. Mas o senhor fez e daí fizeram a coisa. O senhor fez a comunicação de que... Não, eu nunca fiz a comunicação. E o Conselho Fiscal deveria me alertar lá em 2016. Ó, presidente, o senhor extrapolou o orçamento. Venha fazer. Nunca foi alertado. Errei. Porque a minha contabilidade devia ter chegado para mim e dito, presidente, nós estamos extrapolando o orçamento. Tranquilamente eu levaria no Conselho Deliberativo e pedia a suplementação, até porque 16, 17, 18, 19 e 20 fechamos com superávit. Então eu tinha dinheiro para pedir autorização para gastar mais. Mas nunca foi alertado. Falha da contabilidade? Foi. Mas o Conselho Fiscal também estava analisando. E por incrível que pareça, hoje o Conselho Fiscal estão diluídos nas 2 chapas. Presidente, partindo de um patamar de Série B para a Série A, aumenta o ganho, evidentemente, a gente já falou aqui, em termos de verba, o que vem de televisão, visibilidade, patrocínio, etc. Não preciso falar o óbvio aqui. Mas também vai aumentar bastante a folha salarial, o nível técnico dos jogadores. Que avaliação o senhor faz, sendo que hoje nós estamos vendo São Paulo, Grêmio, Santos, Bahia, Atlético Paranaense, times estruturados, milionários, passando dificuldade para se manter na Série A? Bom, primeiro, o único desses que tu citasse aí, o que está melhor estruturado é o Atlético Paranaense. Bahia, Santos, São Paulo... Se tu olhar o percentual de déficit deles com o déficit do Avaí, é bem maior. Mas a capacidade de arrecadação, eles estão no centro... Nós temos que analisar a situação de percentual em cima do que eles arrecadam e do que nós arrecadamos. Agora, a nossa folha de pagamento, ela hoje é uma folha em 950 mil reais no futebol. Tá? Se eu tive um déficit devendo 10% do que eu arrecado,
tá? Eu, na Série A, tenho condições tranquilamente de antecipar isso e ainda ter uma receita mensal considerável para fazer um time, para, não vou dizer no estilo de São Paulo, de Palmeiras, esse negócio, mas para brigar dentro da Série A. Estamos conversando, entrevistando aqui nos canais VEG Esportes, Francisco Batistotti, é candidato da Chapa 3, a Chapa Avaí, vencedor às eleições marcadas para sábado, dia 4, no estádio da Ressacada. Presidente, houve essa alteração no estatuto no que diz respeito à remuneração de presidente e vice a partir do ano que vem. No entendimento do senhor, foi uma decisão correta? E qual a interferência, qual a consequência disso até na formação de 3 chapas agora para as eleições do Avaí? Eu não sei na formação das 3 chapas. É lógico que as 3 chapas apareceram após a aprovação do Estatuto. Até antes da aprovação do Estatuto, não existia a chapa, eles estavam todos comigo, né? Agora, o presidente deve ser remunerado? O presidente deve ser coberto as despesas que tem. Eu acho que o presidente do Avaí precisava ter um prolabore estipulado em 5, 6 ou 8 mil reais mensais, para que pudesse, quando sair para representar o Avaí, pagar um almoço para um cara do futebol, pagar um almoço um jantar, alguma coisa, limitado a isso. A remuneração, eu próprio no começo fui contra. E acho que deveria ter representatividade. Mas tudo bem, mas só que botaram no orçamento, no estatuto, remuneração para presidente, para vice-presidente e para diretores. Você imagina, tá, uma estrutura como o Avaí Futebol Clube, que poderá ter até 10 ou 12 diretores, além de presidente e vice-presidente, o que repercutirá financeiramente na montagem desse clube? O Avaí pode ter um diretor de futebol de base, um diretor social, um diretor de engenharia, um diretor de competições, ou várias diretorias. O Estatuto hoje permite que essa pessoa seja remunerada. Hoje, na estrutura do Avaí, não existe isso. Nesi não recebe nada, Odilon não recebe nada, o engenheiro Davi Ferreira Lima, todos os diretores estão lá por amor, tá? Não é que eu não diga que não tenha por amor, mas abrir uma situação dessa dentro do estatuto para remuneração, isso é caminho para botar clube empresa. E a hora que chegar clube empresa, amigo, eu não sou contra o clube empresa. Eu sou a favor do clube empresa. Mas não que o Avaí ou qualquer clube seja entregue para a empresa e o presidente ser rainha da Inglaterra. Isso nós sempre dissemos. E lá, quando foi da reforma do clube empresa, um dos que mais brigou lá em Brasília para que pudesse colocar debêntures para ser vendido para os clubes. É por quê? Porque a gente imagina que o clube não pode ser entregue para empresários. O cara vem cá só para ganhar dinheiro. Então você tem uma debênture, que isso foi colocado, para que a gente possa vender até 40%, 49%, só que o comando fica com a sociedade, com o Avaí Futebol Clube. É o que não acontece. O clube empresa é a solução para o futebol brasileiro. Aonde? Me cita qual é o clube empresa que deu certo no Brasil. O Red Bull? O Red Bull era clube empresa quando estava lá no Paulista e não conseguiu acessar nenhum. O Red Bull apareceu a hora que ele foi lá e comprou o Bragantino. Comprou totalmente o Bragantino, e o Red Bull é uma coisa diferente. O Red Bull é um clube para vender marca. Para vender marca. Agora, os outros clubes e empresas no Brasil, onde é que estão? Não tem? Tem uma porção de clube empresa.
Tem clube empresa interior de São Paulo que é na 1, na 2. O pessoal empresário quer ganhar dinheiro. Tu acha que o empresário, pô, eu quero subir para a Série A. A despesa dele vai aumentar, a receita dele vai aumentar, mas não cobrindo a despesa, porque o clube empresa quer vender jogador do Brasil. Esse é o investimento. Então, o clube empresa no Brasil, tá, vai precisar de uns 2 ou 3 anos ou 4 anos para começar a entender a situação. Por isso que nós queremos um clube empresa com debêntures aonde o comando é do Avaí Futebol Clube. E isso aprovado pela torcida, como tem lá no Estatuto. Concordo plenamente com esse processo. Bom, presidente, quando se fala, o Avaí Futebol Clube, é o seguinte, o Avaí é futebol. O Avaí só tem futebol. O Avaí não tem uma sede para jogos, não tem uma sede para isso, não tem uma sede para aquilo. O Avaí é futebol. No Brasil é assim, o futebol é que manda. Nos clubes grandes, o futebol é que manda. E nesses 5 anos que o senhor está à frente do Avaí, o Avaí subiu, caiu. Teve um ano que eu me lembro que eu fiz uma crítica a respeito do time que o Avaí estava montando, e o senhor falou assim, não vamos fazer loucuras. E o Avaí fez uma campanha péssima. Foi o 20º Agora colocado. A Chapecoense ganhou do Avaí. Foi o 20º colocado. Então acontece o seguinte, agora a Chapecoense ganhou do Avaí. E como é que o torcedor, ou aquele que vota, o conselheiro do Avaí, agora a torcida pode votar, ou quem é sócio pode votar, vai acreditar nessa gestão? O senhor não vai fazer loucuras de novo? Não é questão de fazer loucura, é questão... Quem não está fazendo loucura é quem está dizendo que vai cumprir e não vai gastar mais do que o orçamento prevê. Não é que eu vou gastar, mas nós vamos ter que buscar recurso para montar um time equilibrado. O Avaí, na sua história, subiu 5 vezes para a Série A. 5 vezes. Das 5 vezes, a nossa gestão subiu 3. Também subiu e caiu. Tudo bem, mas na outras também subiu. Não, a primeira vez que subiu, o Avaí ficou 3 anos. Não, tudo bem, exato, mas só que subiu 2 vezes. Agora, veja qual é a estrutura que nós estamos montando hoje. Hoje eu tenho um grupo praticamente formado, com jogadores, alguns com contrato até final de 2022, e principalmente os melhores, que estão nos dando retorno. Há necessidade de renovar com mais alguns e trazer atletas novos. Agora, o futebol, nós temos que trabalhar e fazer dessa forma. Agora, 2019 foi um desastre. E com outra coisa, pagamos salário antecipado em 2019 para todo mundo. E, infelizmente, não chegamos. Mas agora a torcida pode confiar que, pela experiência que eu tenho, relacionamento que nós fizemos dentro do futebol brasileiro, em 2022, nós vamos lutar para ser, no mínimo, o 15º colocado da Série A. Presidente, a Ressacada é um estádio estruturado. O CT foi bem melhorado, é um bom espaço de treinamento. O senhor diria que, reeleito, a visão maior, os gastos maiores serão no futebol para evitar justamente esse sobe e desce, quer dizer, a manutenção de pelo menos mais 1, 2 anos, aí sim o time sentar o pé e poder dizer assim, é o time que está tranquilo, vamos dizer assim, para se manter numa Série A de Campeonato Brasileiro. Os investimentos serão focados principalmente na formação de um grupo competitivo? Não, sim, até porque até agora nós já conseguimos fazer com que a Ressacada tenha toda a sua estrutura. O fechamento do centro de treinamento, tem a nova academia, tem tudo isso. Então isso aí foi um investimento que a gente fez, que durante 4, 5 anos não vai precisar mais investir em nada lá. Então o recurso que vem agora é para o futebol. Isso aí é tranquilo, é lógico. Tem uma dívida... Tem um acordo trabalhista aí que nós ainda temos que cumprir por mais alguns 3 ou 4 anos, né?
com aquele valor percentual que a gente acertou com o juiz. Então, tirando isso, o resto é para o futebol. Presidente, a questão de percentuais de jogadores é muito importante, né? Tem sido fundamental para equilibrar a receita e despesas no Avaí. A formação de jogadores, o Avaí tem um trabalho de base muito bom que começou lá em 2012 e vem crescendo. O Avaí recebeu todos os percentuais previstos neste ano de jogadores que têm direito, que estão no exterior, aqui no Brasil, o caso do Guga, e tem muito ainda para receber a partir do ano que vem de percentuais por participação ou direito de formação ou por manter ainda percentuais de jogadores? Sim, nós temos cerca de 5 a 6 jogadores no mercado europeu rodando e que nós temos direito de formação. Quem são esses jogadores, presidente? Eu não posso te precisar todos, mas tem o Gabriel, tem o Rafinha, tem o Rafinha, tem o zagueiro Marcão, o Avaí ainda tem participação? O Marcão, tem o Wallace? Tem o Lovati, tem o... O Wallace que saiu daqui e foi para o Grêmio. O Luanzinho, tem o Wallace. Tá? O Luanzinho, só para você ter uma ideia, ele foi para lá, o Avaí tem um percentual de 15%, se eu não me engano, e vai jogar a Copa do Mundo pelos Emirados. Contra então o Palmeiras? É toda uma negociação. Vai jogar de seleções ou de clubes? Não, nas seleções. Na seleção de lá? Na seleção dos Emirados. Entendeu? Então, é jogador que tem ainda ativo futuro para ser vendido. Então, isso aí já me dá uma receita fabulosa. E aqui no Brasil tem o Guga e quem mais? Aqui no Brasil nós temos só o Guga. Só o Guga? E o Avaí recebeu todos os percentuais esse ano? Nós fizemos um acordo com o Atlético Mineiro, na comissão do litígio da CBF, onde eles estão nos pagando 50 mil reais por mês do que eles tinham devido para nós. Mas esse é o futebol brasileiro. É por isso que a gente tem que brigar para que a coisa melhore no futebol brasileiro. Mas a grande bolada veio do Gabriel, né? O Avaí recebeu tudo? Recebemos tudo e ainda tem uma situação no contrato do Lille com o Arsenal que ele recebe o Lille recebe um valor a mais pela produtividade e o destaque dele lá no Arsenal. Eu acredito que a convocação dele para a seleção brasileira, eu não vejo o contrato porque está lá no Lille, mas nós ainda temos percentual daquilo que o Arsenal paga para o Lille para vir para a gente. Estamos entrevistando o atual presidente, candidato à reeleição do Avaí, Francisco Batistotti. Tempo limite de entrevista é de 1 hora. Nós temos neste momento 33 minutos de entrevista, ou seja, mais 27 minutos pela frente. Presidente, o senhor é acusado pelos críticos de ser ou ter sido, nesses últimos anos, muito centralizador nas decisões e, em certo momento, até foi uma declaração do próprio presidente do Conselho Deliberativo, de estar muito longe dos conselheiros. Qual que é a visão, como o senhor recebe esse tipo de opinião? Bom, primeiro, centralizador não, porque o pessoal que estava lá discutia comigo todas as situações. Tá? Inclusive os dois da chapa, que formaram a chapa de oposição, estavam diariamente comigo. Um da chapa de oposição era meu gerente de negócios. O outro da chapa também tocava o negócio junto com ele. Então eles estavam comigo diariamente. Centralização é difícil. Agora, o futebol você precisa ter posição firme, você precisa ter. Você precisa ter posição firme em todos os setores. Não é de graça que, quando a gente vai para a CBF, nas reuniões das mesas lá, tá? A posição do Avaí nossa é firme em cima das decisões de interesse de clube. Isso aí eu acho que não é centralizar, é ter posição firme para que os outros não lhe comam pela borda. Quanto ao afastamento do Conselho, toda reunião do Conselho, que eu era convidado, eu fui e participei. A mesa do Conselho, presidente do Conselho
assistia ao jogo comigo, lá no meu camarote. A mesa do conselho toda estava no meu camarote assistindo o jogo comigo. Na vitória e na derrota. Na vitória desciam e tomavam um vinho comigo. Na derrota, desciam e iam embora. Então, dizer que eu me afastei do conselho, eu não sei o que é o afastar do conselho. Num ano de pandemia, quando você não tinha mais os torcedores lá fora, e vocês sabem que todo jogo eu saía da minha sala e estava lá fora conversando com todo mundo. Agora, em 2020, 2021, eu não podia estar lá, porque não tinha ninguém. Então, não é o afastamento, tá? Não se deu pela minha vontade. Deu-se, sim, pelo problema da pandemia. Agora, toda vez que me convidaram para ir para o conselho, eu lá estava, conversava e falava, né? Eu não sei o que é afastar-se do conselho. Afastar do conselho é receber um recado no final do jogo, depois que o time perdeu, dizendo assim, manda o técnico embora? É receber um recado quando você está descendo no elevador, dizer assim, o jogador tal não serve, manda embora? Ninguém toma decisão com cabeça quente no futebol. Quando você toma decisão com cabeça quente no futebol, a tendência é ir à bancarrota, é cair. Você tem que dar o tempo, absorver, para depois tomar a decisão. Se for isso o afastamento, infelizmente eu vou continuar me afastando. Porque eu não tomo decisão de cabeça quente. A decisão no futebol tem que ser de cabeça fria, no dia seguinte, chamando todo mundo, questionando o que aconteceu, para depois tomar decisão. E lá no Avaí, toda segunda-feira, tem reunião com a comissão técnica na sala da presidência. Para cobrar ou para parabenizar. Mas tem reunião. Agora, para mim seria muito prático dizer assim, olha, vamos fazer uma reunião depois do jogo. Eu mudava todo mundo a cada partida. Porque você tem que absorver a porrada para depois tomar decisão. Presidente, tem alguns apoiadores e alguém do conselho, ou alguns conselheiros, que o senhor gostaria de citar, que estão lhe apoiando, tá? Estão dando força? Tem? Tem bastante. Tem uma porção de ex-conselheiros nos ajudando. Tá? Não me recordo o nome agora. Mas, por exemplo, Zé Matizão Lencomelli gravou um vídeo de apoio para mim. Zé Bastos está comigo, gravou um vídeo de apoio. O Tertuliano Brito está lá votando conosco. Aqueles ex-presidentes que já sentaram naquela cadeira e sabem o que é sentar naquela cadeira e sabem a dificuldade que você tem para tomar decisão, eles estão lá conosco. Aquela cadeira não é cadeira para iniciante, ô Miguel. Aquela cadeira não é cadeira para o pessoal achar que vai fazer. Eu tive em 2000, lá no Adolfo Konder. Eu sei o que era. Sabe, quando o Davizinho tinha a loja esportiva aqui, só eu e o Comelo sabíamos o que nós íamos lá conversar com o Davizinho para dar crédito para nós, para trazer esses jogadores. Os ex-jogadores estão todos nos apoiando. Então, eles sabem o que era o Avaí e o que é Avaí. Eu só peço para que a torcida e os sócios vão na ressacada e analisam o que era o Avaí antes de 2016 e hoje o que é o Avaí, a sua estrutura, a partir de 2016. A coisa é da noite para o dia. Agora, problema financeiro todo mundo tem, não é só o Avaí. Presidente, eu queria voltar à questão do clube empresa, investidores. A gente tem aí notícias, a possibilidade do América Mineiro ser comprado por um milionário, etc, etc, etc. Cruzeiro. O Cruzeiro, etc. Bom,
tem muita gente olhando alguns clubes brasileiros. Evidentemente que para um grande investidor, para comprar uma empresa, ele não vai comprar uma empresa que está bombando, que vai ficar muito caro. Ele vai comprar uma que está em baixa para depois poder ganhar dinheiro. Enfim, e no futebol não é diferente. Se o investidor chegar na ressacada dizendo que quer comprar o Avaí, ele pode dar meia volta se o senhor for o presidente. A não ser que o comando continue com o Avaí. É isso? Se ele quiser comprar um percentual... Ele quer comprar 49%. Tem conversa. Tem não, conversa. Eu quero comprar 100% do Avaí. Eu vou levar para a torcida e tenho certeza absoluta que a torcida não vai concordar. Tem conversa, então? Quê? Mas tem conversa, Não, então. tem conversa porque eu sou obrigado a levar para a torcida. Agora, eu, presidente, vou lá na torcida convencê-los de que o ideal é 49%. E quero te dizer, já tem grupos estrangeiros pensando em 49%. Do Avaí? Do Avaí, porque o Avaí hoje é um clube que, com essa dívida que estão dizendo que tem, tá, é a bola da vez para investidor em clubes emergentes do Brasil. Foi a minha primeira pergunta. E qual é a dívida do Avaí real hoje, no papel? Hoje eu zero o Avaí com hoje eu não tenho. 10, 15, 20? Hoje eu não tenho noção de te dizer. O senhor mas falou eu em acredito- 7 milhões e meio. Se a de cota é salário, 75 salário, milhões, salário. 10%? De salário. Eu acredito que com o que veio de gestões passadas, que a dívida quando o investidor vem, não é a dívida de agora, é a dívida total. Quando vem de lá, eu acredito que a dívida do Avaí deve estar em torno de 50 ou 60 milhões de reais, porque os encargos estão todos dentro do Profut. E o Profut ninguém negocia. Numa conta simples, a cota da Série A zeraria a dívida do Avaí hoje. E ficaria só com o Profut. Pelo balanço de 2019, era 51 milhões a dívida consolidada, né? Exato. Aquela dívida parcelada. Exato. Agora teve um déficit 2020, É, déficit tá, 2021. Não, o déficit 2020 não Que teve. a cota da o déficit TV vai 2020 não teve. O 2020 fechou com superávit de 3 milhões. Mas tem aquela discussão aberta lá da rejeição, né? A rejeição foi porque nós extrapolamos o orçamento em 10%. Nós extrapolamos o orçamento em 10%, em 3 milhões e 800, e tive um superávit de 3 milhões. A questão ali de 2020, é só o extrapolamento do orçamento. Não tem mais nada. Tanto é que a comissão especial botou no relatório que não houve dolo nenhum ao Avaí Futebol Clube. A única coisa que eles fizeram é que extrapolou o orçamento em 10%. Pô, se não houve dolo, tá? E o orçamento vinha sendo extrapolado desde 2016, nunca foi alertado, é muita coincidência fazer uma situação dessa em 2020. Já que voltamos a esse assunto, como é que o senhor encarou a declaração do Betão no vestiário depois do jogo, cobrando pagamento de atrasados, inclusive para quem vai sair? Ele usou inclusive a expressão "sejam homens" para pagar. Eu acho que o Betão estava lutando pelos interesses de todos os jogadores, correto o que ele fez, né? Agora, nós nunca deixamos de pagar qualquer salário atrasado. A nossa gestão nós sempre pagamos, tá? E vamos pagar. E vamos pagar também para todos os jogadores. Então, essa declaração foi uma declaração que ele tinha o direito de fazer, ou fez no vestiário, tá? Eu estava lá quando ele fez, tá? Concordo plenamente que ele deve fazer isso. O Betão é um grande líder, né, do Avaí. Quiçá poderemos contar com ele em 2022, porque ele é um atleta de qualidade e que ama o Avaí, né? E a liquidação vai ser acontecida. Isso aí é normal. Vai pagar quando isso? O senhor tem uma previsão de pagar o que está devendo hoje, por exemplo, para fechar o ano com os jogadores? Não, nós acessamos ontem, eu já fiz contato com a Rede Globo para fazer uma solicitação de antecipação. Já tenho a agência bancária alinhada com a Rede Globo para antecipar. Então, eu estou correndo atrás, se Deus quiser, antes do Natal, esse pessoal vai receber o dinheiro.
Presidente, caso seja reeleito, o senhor irá renovar contrato com Claudinei Oliveira? E o senhor pode falar também sobre composição do departamento de futebol? Marquinhos Santos, atual gerente, e Felipe Jimenez, executivo, permanece? Não, quanto ao Marquinho e ao Ximenes, não tenho nada a reclamar. E quem vai tocar o futebol são eles. Não sou eu que vou dizer, eu vou renovar com fulano, com Beltrano ou com Cicrano. Lá no Avaí, o departamento de futebol faz a relação de que tem interesse, vá na mesa do presidente e nós discutimos a renovação de cada um. Mas quem indica é o departamento de futebol sob a liderança do Ximenes e do Marquinhos. E o Claudinei? É o departamento de futebol. O Claudinei é meu amigo. Acho que ele é um bom treinador, mas cabe ao departamento de futebol fazer isso. E a sua ideia de perfil de time para a Série A do Campeonato Brasileiro? O senhor participa das discussões, né? Qual é a sua ideia de montagem de time agora para a Série A, para não repetir aquilo que o Miguel lembrou há pouco aí de 2019? A montagem do time, hoje eu tenho um executivo de futebol experiente e com grande conhecimento no mercado. E tem um cara de plena confiança minha, nossa, que é o Marquinhos Santos lá dentro. Então, os dois vão montar o time. Agora o que nós vamos cobrar é a permanência. Estamos cobrando a permanência na Série A de 2022 e ficando no mínimo em 15º colocado. Agora, quanto à montagem do time, tá? São os dois que vão fazer. Já tinha que começar ontem, né? Já tinha que começar ontem essa montagem, né? Ô, Miguel, como é que eu vou começar? Ontem, se eu tenho eleição dia 4. É por isso que eu acho que o Estatuto do Avaí devia fazer o seguinte: faz como na CBF e na Confederação. Faça uma eleição no meio do ano, para posse no primeiro dia do ano seguinte. Porque daí você faz uma transição com o pessoal que ganhou a eleição para montar o time no ano seguinte. Isso porque... por que a Federação e a CBF fazem em junho ou agosto para assumir em janeiro? Para ter esse período de transição. Agora, eu não posso montar um time hoje e se a eleição não der certo. Mas a partir de sábado já pode. A partir de sábado, sim. A partir de sábado... Se for reeleito, a partir de sábado. Não, a partir de sábado pode ter certeza, se nós ganharmos a eleição no sábado, tá? Domingo está todo mundo sentado comigo, tá? Junto com a renovação dos que for preciso e trazer quem é preciso. Na sua cabeça, como o Paulo perguntou ainda há pouco, muita gente vai ser dispensada também? Sei. Vai ter muito jogador, né? Vai ter jogador lá que... Não posso dizer, vai depender da comissão técnica, da base, ô Miguel. Se a gente dispensar um jogador da base que tem perspectiva de acessar, eu particularmente acho que... Estou falando da base. Do Estou time falando elenco? do time profissional, sub-23 lá, aquele negócio. Daí é Ximenes, Marquinho e o diretor, e o treinador que estiver lá. O presidente, o senhor usou ao longo da sua gestão, em algumas entrevistas, o senhor usou uma figuração de linguagem, dizendo que o grande problema é que às vezes abria um armário e saía um esqueleto de dentro. Saía bastante. Exato. O esqueleto era uma dívida lá do passado, a dívida de antigos presidentes, etc. e tal. Qual é a certeza que o novo presidente do Avaí, ou o próximo presidente do Avaí, que poderá ser o senhor também, não terá mais esses esqueletos perdidos nos cantos da ressacada? Porque está tudo contabilizado. Está tudo contabilizado. Não se deu cheques e nem duplicatas para receber na frente. Não recebeu nada, está tudo lá contabilizado. Hoje nós temos o portal de transparência, que é publicado todas as negociações. Então não tem mais aquela situação. Futebol, a gestão do futebol mudou. A gestão do futebol mudou. Antigamente, você mandava um jogador embora e assinava uma nota promissória. 2, 3, 4, 5, 6. Assinava 10, 15 cheques.
O que E tinha qual de... foi o procedimento desses que saíram no meio do caminho? Rildo, Adrian, que não... Tá tudo contabilizado. Entraram na O que justiça. acontece é que, por exemplo, o Rildo tinha um acordo para fazer a rescisão dele, ele tinha concordado, ele vinha assinar esse acordo num dia, e no dia anterior entrou na Justiça do Trabalho. Aí você vai voltar a ter o acordo? A Justiça do Trabalho está sendo julgado, esse julgamento leva 3, 4 anos, tá? Para depois vir. A mesma coisa é o Adrian. Isso tá? aí passa a ser um esqueleto, né? Não, Pro esqueleto próximo não. presidente, né? Não 3, é esqueleto. 4 anos para... Não é esqueleto, Miguel. Está tendo uma ação, está contabilizado e ele sabe que a ação está lá. Agora, o esqueleto que eu me falo, é o caso Valtinho, Eltinho. Que quando venderam para o Curitiba, pegaram 140 mil reais, botaram no Avaí, só que esqueceram de pagar o parceiro que era a Fábrica Internacional. Que daí apareceu 4 milhões para nós pagarmos. Entendeu? Esse é esqueleto. Agora, o que está saindo, todo mundo está contabilizado e sabe que tem lá. E o acordo trabalhista é muito claro. Tá? 15% é para receber. Vai para lá para o juiz vai determinar o que vai pagar. Quer dizer, então, que vamos supor que o novo presidente do Avaí não seja o senhor. Ele vai ter tudo contabilizado lá direitinho, vai saber tudo que o Avaí deve? Tranquilo, está contabilizado lá. São 52 minutos já de entrevista, são mais 8 minutos ainda para a gente explorar aqui o presidente Francisco Batistotti. De maneira objetiva, presidente, a venda do mando de campo naquele jogo com o Flamengo foi um fato, um episódio que marcou muito a sua gestão. Foi um erro? Foi. Considero que foi um erro. Apesar da exigência da CBF em fazer com que eu teria que colocar o gerador, contratar um jogador para disputa de campo, para não poder a bola. Eu tive que reformar todo o sistema de transformador lá dentro, trocar transformador porque aquele não servia, tinha que ser um outro que girava. E houve oportunidade. Agora, nós vendemos. Não foi o presidente Batistotti que vendeu. Quem vendeu foi nós, Avaí Futebol Clube. O Carlos Bonatella era meu diretor de negócio. Meu gerente de negócio. Estava lá na minha mesa negociando. Então sabia que nós estávamos fazendo isso. Mas ali também cresceu o olho, né? O presidente de uma chapa estava lá negociando. Era o cara do negócio. Né? Nós tínhamos uma punição da CBF, nos obrigando a, se não botar a perder mando de campo, e eu tenho o documento da CBF comunicando isso a nós, né? E veio justamente no jogo do Flamengo que tinha interesse. Então, entre perder o mando de campo do Flamengo, levar para qualquer cidade, ou levar para buscar uma receita de 1,5 milhão, a opção foi buscar uma receita de 1,5 milhão. Agora, cair nas costas do presidente isso, todos estavam sabendo. Mas acontece O meu diretor de negócio foi 2 dias antes para Brasília para organizar a estrutura do campo. O Júlio? Não, Bonatelli. Tá? O Júlio foi a Brasília porque o Bonatelli tinha dito que ele ia lá fazer acertar uma prorrogação, foi feita uma venda pontual e que o cara pontual queria renovar para 2020 um contrato fixo. Ele foi para lá para negociar. Então,
Ali caiu tudo nas costas do Batistotti, tá? Mas todo mundo estava participando da negociação. Mas o que vale é o presidente, a assinatura do presidente. Não, mas tudo bem. O presidente, aí cai na sua, como jogador de futebol, por exemplo. Sim, até quando, porque o jogador quando perde pênalti, a culpa é do presidente também. Mas aí para aí, presidente, aí o diretor de futebol diz assim, eu quero que contrate o Douglas. Contrataram. O senhor assinou. Sim. O senhor concordou. Confiei. E aí o pepino vem. Confiei. O presidente não pode refugar, não, isso aqui não. Miguel aqui não, Miguel aqui eu não quero. Eu queria tu como treinador. Não faça isso, presidente. Olha, lembrando que a gente... Olha, seria um excelente treinador. Seria um excelente treinador. Nós estamos tratando com o presidente... Estou brincando, Miguel. Porque Miguel. É o presidente atual, né? Mas é candidato. Enfim, de minha parte, para fechar, 2 perguntas sobre a eleição. A primeira, a presença do Bonatelli, um terceiro candidato, tira mais votos teu ou do outro candidato? E o colégio eleitoral, o que o senhor espera? Quantos vão lá votar e qual é o perfil desse sócio que vai votar? Eu não acho que quanto à quantidade de uma chapa ou outra tirar voto, eu não sei de onde tira. Eu acho que 3 chapas é melhor do que 2. A eleição, sabe disso, né? Agora, o que eu gostaria de ter é que a maioria dos 3.260 sócios fosse lá votar. Eu acho que é uma decisão importante para o futuro do Avaí. Então, cada sócio tem que se preocupar no que ele acha que o Avaí é melhor. Então, eu convoco a todos os sócios para que vão lá na ressacada, no dia 4, e vão votar, independente de votar em chapa A, B, C ou D. Eu acho que o sócio do Avaí tem que participar da eleição. Deus quiser, 1.500, 2.000 torcedores lá, é excelente e movimenta bastante a coisa. Agora, eu só gostaria que esse sócio que fosse lá visse a ressacada, o que era e como está. Um presidente que foi 3 vezes acesso à Série A e 2 vezes campeão do Estado. E se Deus quiser, se for reeleito, vou para a 3ª vez campeão do Estado. Presidente, a gente já está em cima do horário. Eu queria que o senhor falasse 1 minutinho, por favor. O Avaí, na sua gestão próxima, se o senhor for o presidente, está no projeto o futebol feminino, não parceria, como foi agora com o Kinderman. Futebol feminino, as meninas treinando na ressacada. Ou assumiu o Kinderman. Bom, mas tendo um projeto do Avaí, não Avaí fulano ou Avaí ciclano. Avaí Futebol Clube Feminino. O que acontece é o seguinte, por exemplo, o Avaí, para montar o Avaí feminino, ele tem que começar a jogar na Série D do Brasileiro, Série C, Série B e Série A. Então, tem toda uma análise para fazer. Por que nós fomos fazer a parceria com o Kinderman? Porque o Kinderman já tinha Série A. Então, nós já entramos direto lá. Está cheio de clubes brasileiros querendo fazer a parceria com o Kinderman agora. Para começar na Série A. Tá? Eu tenho conversado com a família Kinderman e eles vão manter o Kinderman até dezembro. E depois disso, nós temos um contrato de parceria e depois disso nós vamos sentar para que o Avaí absorva o Kinderman. Porque a grande verdade é o seguinte, estão dizendo aí, o Avaí vai assumir o Kinderman vai acabar e o Avaí vai absorver o Kinderman. Não é isso. Tem o CGC do Kinderman que tem acesso à Série A do brasileiro. O que pode-se fazer é absorver o CNPJ do Kinderman, botar Avaí Kinderman e trazer o Kinderman para a ressacada. Isso já foi conversado antes da morte do Salésio. Então a coisa está mais ou menos alinhada dessa forma, entendeu? Eu acredito que a gente ganhando a eleição, o Kinderman vem para cá com toda a sua estrutura.
Francisco Batistotti, candidato à reeleição pela chapa 3, Avaí vencedor. Obrigado pela atenção conosco aqui nos canais VEG Esportes e sucesso, boa sorte no pleito de sábado. Obrigado, agradeço a todos vocês. Peço mais uma vez ao sócio havaiano para que vá no dia 4 votar nas eleições do Avaí, analisam quem é que fez pelo Avaí, analisam quem tem a experiência de gerir um clube do tamanho do Avaí e peço o voto para a chapa Avaí vencedor, chapa número 3. Obrigado. Presidente Francisco Batistotti, candidato à reeleição. Nós voltamos aqui na cobertura da VEG Esportes nesta quarta-feira com a entrevista com o candidato Carlos Bonatelli e depois, na quinta-feira, a entrevista com o candidato da chapa 2, Júlio César Red. Obrigado a todos, uma boa noite.